Introdução. Quando Ninguém Vê é um livro que desperta nossa curiosidade, nos levando a questionamentos internos e extra-internos, nos apresentando uma outra realidade. Aquela que vivemos a maior parte do nosso tempo, quando estamos sozinhos. O que podemos e o que devemos fazer nesses momentos? Você vai perceber que pode agir de uma maneira muito mais positiva que irá lhe trazer paz e um conforto para sua alma. Vai aumentar a sua fé e a sua comunhão com Deus. Além disso, viverá livre das algemas do pecado que nos prende a um mundo caótico e egoísta onde apenas os nossos prazeres e a satisfação do nosso ego predomina. Quando ninguém vê, você poderá fazer coisas excelentes que nunca imaginou fazer antes. Dedico este livro àquelas pessoas que têm dificuldade de viverem sozinhas. Título: Quando Ninguém Vê. Autor: Flávio Mendes Teixeira. O que você faz quando ninguém vê? Quando ninguém está vendo o que você está fazendo? Você faz coisas boas ou ruins? Vamos falar primeiro do mal, ou das coisas ruins, que é o que nos tenta, muitas vezes, quando estamos sozinhos. Jesus falou: aquele que faz o mal não vem para a luz, para que suas obras não sejam vistas, para que não sejam reprovadas. Aquele que faz o bem, este vem para a luz, para mostrar as suas obras, porque elas são boas, porque são feitas em Deus. É inevitável, quando queremos fazer qualquer coisa errada, seja na área do sexo, na gula, no roubo, no furto, no uso de drogas, ou seja, quando queremos fazer qualquer coisa que seja proibida aos olhos da lei, da sociedade ou de Deus, então fazemos escondido, quando ninguém estiver vendo. O sexo. Vamos falar primeiro do sexo, que é uma das principais coisas que as pessoas mais gostam de fazer, quando ninguém está vendo. Estou me referindo aqui à luxúria, ou seja, ao sexo desenfreado. Vamos começar com a pornografia vista nos celulares, nas redes sociais, nos computadores e na televisão. São milhares de imagens de vídeos pornográficos acessadas, a cada instante, por pessoas no mundo inteiro. Se existisse uma rede pornográfica que dependesse da conexão constante desses aparelhos, ela jamais seria desconectada. Imagine uma música que você goste, ou um grande sucesso, tocando em uma rádio sem parar. Imagine que, se alguém parasse de tocar ela aqui, outra iria tocá-la ali, em outra rádio, pelo mundo inteiro. Imagine que sempre teria alguém tocando ou ouvindo essa música. Seria possível ouvi-la, direto. Por quantos dias? 1, 2. Agora imagine que exista uma rede pornográfica, e ela existe, nos celulares, na TV e demais aparelhos, que seja acessada 24 horas por dia. Ela também jamais se desconectaria. Agora, vamos mais longe. Imagine que tenham pessoas fazendo, ou praticando sexo ilícito, masturbação, swing, anal etc., a todo momento, no mundo inteiro. Sendo assim, o que pensaria o nosso Pai Celestial que está nos céus? Com certeza ficaria envergonhado da humanidade. Existem as exceções, é claro, e são muitos os que não participam dessa baixaria, porém, os poucos que fazem, ainda são muitos aos olhos de Deus, pois, na verdade, não estamos sozinhos. Estamos sozinhos. A maioria das pessoas que acreditam em Deus sabem que, na verdade, nunca estão sozinhas, mas não podem fazer muita coisa em relação a isso. Praticando ou não mal, Deus sempre estará ali. Quero dizer, não podem fazer nada em relação à presença de Deus, mas podem fazer muita coisa em relação ao seu comportamento. O fato é que, muitos de nós, quando estamos sozinhos, logo começamos a pensar em coisas erradas, e, os pensamentos, muitas vezes acabam levando à ação e à concretização do ato. Às vezes, nem estamos pensando em fazer uma coisa errada, mas, de repente, surge uma oportunidade, ficamos sozinhos e é nessa hora, quando ninguém vê, que você deve decidir, escolher se irá fazer o bem ou mal, o certo ou errado. Vou tentar ser mais explícito e dar alguns exemplos mais detalhados. Suponhamos que você entre no banheiro, sozinho, e tranque a porta. Suponhamos que você comece a se lembrar de alguma cena sexual que tenha lhe chamado a atenção ao longo do dia ou da semana, na academia, dentro do ônibus. Suponhamos ainda que você esteja com seu celular e tenha fácil acesso a um vídeo de pornografia. Tudo isso pode contribuir para você se masturbar. O pensamento vem, você está ali, sozinho, ninguém está vendo. E então, o que você vai fazer nesse instante, o certo ou o errado? Lembre-se, você tem uma outra opção, é o seu direito de escolha. Pode forçar um outro pensamento, bom, a surgir e permanecer em sua cabeça. Você pode perguntar a si mesmo: neste momento, quando ninguém vê, eu vou praticar o bem ou o mal? Você pode colocar na balança. Sabe que se fizer a coisa errada, apesar do prazer imediato, vai se sentir mal, vai ter que se arrepender e pedir perdão a Deus, para se sentir bem novamente. Estou escrevendo um outro livro chamado Problema-Solução. Ele fala sobre a necessidade de ficarmos bem, e, para isso acontecer,
temos que ir resolvendo os nossos problemas, assim que eles forem surgindo. A questão é que, os problemas não são apenas materiais, mas também emocionais, mentais e espirituais. É fato que um está relacionado ao outro, assim como a matéria está relacionada com o espírito e com as emoções. O que você faz quando ninguém vê, o bem ou o mal? O que fazemos, quando ninguém vê, usando nosso corpo material, seja em busca do prazer ou da ambição, geralmente nos causa danos emocionais e espirituais. Vou dar mais 2 exemplos sobre o sexo desenfreado, um menos grave e outro mais pecaminoso. Suponhamos que você seja casado e que em sua casa tenha uma TV a cabo, com acesso aos canais de sexo. Digamos que só esteja, na casa, você e a sua esposa, e que ela tenha ido dormir mais cedo. Ela vai para o quarto e fecha a porta e você fica na sala de frente para a TV. Então, de repente vem a ideia, ou surge o pensamento, eu podia aproveitar e colocar nos canais de sexo. Essa ideia pode surgir do nada por uma questão de aproveitar a oportunidade, por estar ali sozinho, ou já podia, há muito tempo atrás, estar em seus pensamentos, surgindo agora, a oportunidade para fazer o mal. Bom, nesse momento, você pode parar e pensar, quando ninguém está vendo, eu vou fazer o bem ou o mal? Se a ideia, ou desejo de fazer o errado, não estava plantada em sua mente, ficará mais fácil dizer não. Ao contrário, se você já estivesse planejado, ou querendo, fazer isso há algum tempo, então, provavelmente, não irá pensar muito no fato de estar sozinho, de não ter ninguém vendo, que pode fazer o bem ao invés do mal, nessas horas, quando ninguém vê. Ao contrário, irá aproveitar esse momento para praticar a lascívia. Os níveis mais baixos do sexo. O outro exemplo é mais forte e pecaminoso. Vamos falar do swing. O swing é a prática sexual entre casais heterossexuais, com consentimento dos mesmos, ou seja, casal que transa com outro casal, ou casais, e trocam de parceiros. Você acha que Deus aprovaria uma situação dessas? Com certeza não aprovaria, ao contrário, deve ficar envergonhado, se não furioso, com esses atos sexuais e com esse tipo de comportamento. Você deixaria sua esposa transar com outro cara enquanto você ficasse olhando, ou vice-versa? Apesar de parecer absurdo, situações como essa acontecem o tempo todo no mundo, quando ninguém vê. A pessoa que está praticando lascívia, neste caso, não está sozinha. Tem mais gente vendo, o casal que está com ele, que são seus cúmplices. Então a frase seria acrescida apenas do plural, no artigo da última palavra, quando ninguém os vê. Além do swing, da masturbação, das pornografias exibidas nos celulares, na TV, etc., existem outros tipos de sexo, mais descomedidos ainda, como seres humanos que transam com animais, cachorros, cavalos e outros casos que não citarei nesse livro. O que quero ressaltar é que, quando ninguém vê o que a gente está fazendo, não necessariamente precisamos fazer o errado, apesar de que, quando vamos fazer o errado, sempre o fazemos sozinho. Além do sexo. Além do sexo, existem outras situações, diferentes, que levam às mesmas causas e efeitos. Por exemplo, a pessoa que come demais, transtorno alimentar, e não consegue se controlar. Apesar disso ser uma doença e exigir tratamento, muitas vezes se encontra sozinha, no meio da noite, ou em um lugar isolado da casa, comendo escondido. O mesmo acontece com quem usa droga ilícita. Acaba usando tal substância, ou ele ou um grupo de pessoas, sozinho. Poderia dar muitos outros exemplos como o da compulsão pela bebida, pelo chocolate, etc. Existem os bandidos, os ladrões, os criminosos e os assassinos, que, na maioria das vezes, cometem esses crimes quando estão sozinhos. Crimes como roubo de carro, de casas, bancos, etc. Existem ainda os políticos e os corruptos, que desviam o dinheiro público para os seus interesses pessoais. Todos esses atos e outros que não tenha me lembrado, são feitos ou cometidos, quando a pessoa, ou o grupo de pessoas, está sozinha, quando ninguém vê. Existem algumas exceções, é claro, pessoas que roubam ou praticam a maldade na frente dos outros e não se importam se estão sendo filmadas ou observadas. Porém, na maioria das vezes, quem comete o mal, o faz quando está sozinha, quando ninguém está vendo. O bem ao invés do mal. Agora vamos tentar falar das coisas boas, que podemos fazer quando estamos sozinhos. Jesus falou, aquele que faz o bem vem para a luz, para que suas obras sejam vistas, porque são feitas em Deus. Já pensou se fosse assim, se quando a pessoa estivesse sozinha, ela pensasse em fazer o bem ao invés do mal, e mais que isso, se tivesse uma certa compulsão para praticar esse bem, e se tivesse prazer ao praticá-lo? Infelizmente, não é sempre isso que acontece. Quando a pessoa pratica o bem, mesmo estando sozinha, ela faz questão de anunciá-lo aos 4 cantos da terra.
Parece que a língua começa a coçar e ela acaba falando para todo mundo o que fez. Não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Deus está conosco. Devemos estar cientes de que, na verdade, nunca estamos sozinhos. Deus sempre está conosco, observando tudo o que a gente faz. Mas, Ele respeita a nossa privacidade e o nosso livre-arbítrio. Por ser onipotente, onisciente e onipresente, conhece todos os sentimentos, bons e ruins, e fica apenas esperando pelo que a gente vai fazer, quando iremos começar a praticar mais o bem do que o mal. Como eu disse, o pecado não se resume apenas ao sexo e às coisas ilícitas que praticamos, muitas vezes, sozinhos, quando ninguém nos vê. Existe o pecado da língua, blasfêmia, fofoca, mentira, palavrões, o pecado da omissão, o egocentrismo, a vaidade, a inveja, o orgulho, a avareza, a raiva, a ira e tantos outros. Tem coisas boas que você faz ou pode fazer quando está sozinho consigo mesmo e também na presença de Deus. Coisas que você não precisa sair mostrando ou comentando com todo mundo. O nosso grande problema é que queremos colher antes de plantar, e o pior, queremos colher coisas boas quando semeamos o mal. Jesus nos diz em Mateus 7: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Seguindo os ensinamentos de Jesus, vemos que podemos fazer o bem, mesmo quando ninguém estiver vendo. Quando somente nós estivermos conscientes do bem que estamos fazendo é que devemos guardá-lo, em segredo. Agindo assim, o Pai que está nos céus, e tudo vê, nos recompensará. É certo que não devemos fazer o bem pensando em receber uma recompensa, mas, de qualquer maneira, isso já é melhor do que fazer ou praticar o mal. Desviando do mal. Na verdade, o mal já existe, e nos oferece todas as possibilidades, tentações, de sermos envolvidos, sugados ou engolidos, por ele. O que devemos fazer é tentar nos desviar desse mal, um dia de cada vez procurando seguir o caminho do bem. Jesus falou: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4. Devemos tentar ser justos e honestos. Ter responsabilidade. Procurando ser trabalhador, não apenas na frente do chefe, mas, principalmente, quando ele não estiver olhando. Siga o velho ditado: faz certo que dá certo, aquilo que plantar é o que irá colher, somos frutos das nossas ações. De hoje em diante tenha o seguinte pensamento em sua mente: quando ninguém estiver vendo, me esforçarei para praticar sempre o bem, fazer a coisa certa e, lá na frente eu serei recompensado. E, mesmo que você não seja recompensado, ou ganhe alguma coisa, se você não for prejudicado, ou perder algo, já estará bom demais. Temos que seguir em frente, com a consciência tranquila, com o sentimento de que estamos fazendo a coisa certa, ou pelo menos nos esforçando para isso. É claro que uma hora ou outra você irá pecar, irá errar e vacilar, mas não pode deixar que tal erro, ou pecado, o condene e o leve cada vez mais para o buraco, se tornando um vício, na sua vida, do qual você não consegue mais se libertar. Antes de cairmos no buraco ou na areia movediça, ou seja, antes de nos envolver com um problema, pecado, drogas, sexo ilícito, etc., temos que mirar as profundezas malignas que ele pode nos causar. Por outro lado, se você já estiver nesse buraco, da gula, da prostituição e dos vícios, você deve fazer uma terapia coletiva, isso abrirá sua mente. Irá perceber que existem pessoas com os mesmos problemas que você, e estão conseguindo. Pesquise na internet. Há alguns grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e outros que podem lhe ajudar. Um para cada situação. Quanto ao pecado, você deve se arrepender, pedir perdão a Deus e procurar não cometê-lo novamente. Sei que isso é muito difícil, mas você pode empregar as mesmas ferramentas utilizadas pelos grupos de mútua ajuda. Diga a si mesmo: hoje eu não vou praticar esse ato ilícito. Quando eu estiver sozinho ou quando ninguém estiver vendo, eu não vou pecar. Use esse princípio também para outras situações e diga: hoje eu não vou mentir, não vou ofender alguém com a minha língua, não vou ser egoísta nem orgulhoso, não vou ficar com raiva, etc. Pode pensar pelo outro lado também: hoje eu vou fazer o bem, vou dizer a verdade, vou procurar ser honesto e justo, vou elogiar o meu próximo, vou ser amigo, vou servir, vou amar, vou fazer o bem. A prática do bem. Sei que a vida de quem procura praticar o bem
parece ser mais chata e mais monótona do que a de quem pratica o mal. Talvez seja melhor ser bandido do que mocinho. A vida de quem pratica o mal, usa droga, anda com pessoas erradas, fala gíria e palavrão, de quem sai com as novinhas, parece ter mais adrenalina e emoção, enquanto a vida de quem faz o bem parece ser mais pacata. Realmente parece haver uma grande diferença entre essas duas maneiras de agir e de viver. Quem busca os prazeres imediatos, acaba entrando pela porta larga. Jesus disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. O problema de quem entra pela porta larga é que, lá na frente, ela se afunila, ou seja, depois do prazer vem a dor, e essa dor vai aumentando com o tempo, gerando vários problemas, até ficar insuportável. Por outro lado, quem se sacrifica para entrar pela porta estreita, renunciando o mal a favor do bem, lá na frente, com o passar dos anos, vai encontrar a sua recompensa, que é o verdadeiro prazer. Existe adrenalina no caminho do bem também, basta procurar. Ir para uma cachoeira, fazer uma viagem para o litoral, assistir um show de música, ver uma peça de teatro, sair numa missão para ajudar o próximo, os mais necessitados, distribuir alimentos nos hospitais, contemplar o universo, enfim, o que não dá é para ficar parado. O fato de você não praticar o mal, imediatamente quer dizer para você praticar o bem, principalmente quando ninguém estiver vendo. A oração. Outra coisa que ajuda muito é a oração. Entrar em contato com Deus e conversar com Ele. Sei que somos muito egoístas e egocêntricos. O dia tem 24 horas, tirando as 8 horas que passamos dormindo, ainda nos restam 16 horas. Por que não conversamos com Deus nessas 16 horas? Tem gente que não conversa nem por 10 minutos com Deus, ao longo do dia. Isso é muito triste. Não tiram uma horinha para apreciar ou contemplar a beleza da criação, a terra, o verde, as árvores, o azul do céu, a vida e o universo como um todo. Deveríamos passar todos os dias da nossa vida louvando a Deus pela nossa existência, mas, como falamos, somos narcisistas. Olhamos apenas para o nosso umbigo. Nunca estamos sozinhos. Saiba que, na verdade, nunca estamos sozinhos, e que Deus está sempre vendo o que estamos fazendo. Não precisamos ter medo de Deus. Sabemos que Ele é misericordioso, e sempre pode nos dar outra chance, mas, até quando? Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe a data ou a hora que vai morrer. E, se você, ou eu, morrer no pecado, e o pior, se morrermos com um pecado grande, ou mortal, em nossa conta, como iremos acertar com Deus? Enquanto há vida, há uma chance para mudarmos de rumo, mas, e depois da morte? Pense nessas coisas. Até quando irá procrastinar? Se Deus está sempre nos vendo, então deveríamos fazer as melhores coisas, praticar os atos mais sublimes, para o agradar, assim como um filho, que faz coisas boas na frente do seu pai, ou da sua mãe, ou assim como um funcionário que se esforça para trabalhar, na frente do chefe. Do mesmo jeito, deveríamos nos esforçar para fazer o nosso melhor na frente de Deus, ou seja, em todos os momentos da nossa vida. Quando praticamos o mal, Deus não vira as costas para a gente, é a gente que vira as costas para Ele. Ao contrário, Deus sempre se agrada com a nossa oferta, quando praticamos o bem, assim como se agradou com a oferta de Abel e de tantos outros personagens da Bíblia. Ele gosta quando a gente pratica o bem, e acaba nos recompensando por isso. Mesmo quando ninguém vê o bem que estamos tentando fazer, o nosso esforço para mudar determinadas situações, para não queremos nos dar bem em tudo na vida, para sermos mais humildes, para não queremos ser o primeiro etc., mesmo que só a gente veja isso, que tenhamos que passar o perrengue, vencer as tentações e segurar a onda, para continuar fazendo certo, saiba que Deus está vendo, e Ele nos recompensará por isso. É inevitável, aquilo que plantar é o que irá colher, aquilo que você se esforçar, todos os dias, um dia de cada vez, para fazer, será o que irá colher lá na frente. Somos o fruto das nossas ações. Se agirmos bem, iremos colher o bem, e se agirmos mal, iremos colher o mal. Deus não castiga ninguém. Como falamos, Ele é misericordioso, porém, quando praticamos o mal, ou seja, quando deixamos de nos esforçar para praticar o bem, então também deixamos de receber a nossa recompensa. Deixamos de ser abençoados e de colher os bons frutos que as possibilidades da natureza nos oferece. Persista. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Quem nunca ouviu esse ditado? De tanto a gente tentar fazer o bem e se livrar do pecado, um dia de cada vez, a gente vai ficando mais forte, com apego a Deus e com a prática da oração, e, uma hora, a gente consegue. Quando você conseguir dizer não uma vez, seja para o pecado do sexo, masturbação, vídeos pornô etc., ou para qualquer outro vício,
quando conseguir, com a ajuda de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, vencer a tentação, se sentirá melhor e feliz e saberá que sempre poderá vencer novamente. É assim, após inúmeras tentativas, sem nunca desistir, sem nunca se entregar ao pecado, procurando aprender com os erros e se tornar mais forte, através das orações e da comunhão com Deus, que conseguirá praticar o bem, mesmo quando ninguém, ou melhor, quando somente Deus estiver vendo. Os pensamentos. O que dizer dos nossos pensamentos, quando ninguém está vendo? Na verdade, ninguém pode ver ou ler os nossos pensamentos, com exceção de Deus. Todos pensam, coisas boas ou coisas ruins. A questão é se você passa a maior parte do seu tempo pensando em coisas boas ou em coisas ruins. Muitos dão asas à imaginação e começam a viajar em seus pensamentos, seja em relação ao mal ou ao bem. Isto geralmente acontece quando a pessoa está sozinha, no ônibus, no carro, na cama. Uma boa maneira, então, de se livrar dos pensamentos ruins é agindo. Tem um ditado que diz: cabeça vazia é a oficina do diabo. E o diabo, na maioria das vezes, aproveita, realmente, aquele momento, quando nos encontramos sozinhos, para encher a nossa cabeça com o que não presta. Olhamos para o lado e percebemos uma menina de saia curta, ou um homem de short, e logo começamos a imaginar um monte de besteiras, com os nossos pensamentos. Se deixarmos, esses pensamentos vão crescendo, até levar a uma ação descontrolada. Devemos ser comedidos em nossos pensamentos, assim como somos no comportamento das nossas ações, afinal, vimos que são os pensamentos, muitas vezes, que determinam as nossas ações. Pensamentos bons é igual a boas ações. Todavia, nem sempre os pensamentos têm o poder de controlar as nossas ações. Na maioria das vezes, devemos forçar as nossas ações a dominarem os nossos pensamentos. Já pensou se tudo o que pensássemos de ruim acontecesse, ou se as pessoas soubessem desses pensamentos? Falamos que só Deus pode ver os nossos pensamentos. Não sei se está escrito na Bíblia, mas muitas pessoas dizem que o diabo não pode ler os nossos pensamentos, não pode saber o que a gente está pensando, que ele só tem o poder de fazer o mal, quando a gente fala, ou pronuncia, com a nossa própria boca, as besteiras que estamos pensando, por isso, a necessidade de segurar nossa língua em relação a esses pensamentos. Na verdade, esses nossos pensamentos não passam de lixo da nossa imaginação. Devemos jogá-los fora, nos livrar dele. Bons hábitos. Sabemos que, melhor do que arrancar o mau hábito, é substituí-lo por um bom hábito. Vá em busca de novos e bons hábitos e os cultive dentro de si. Leia a Bíblia e outros livros saudáveis. Assista coisas boas na internet e na televisão. Instale aplicativos bons em seu celular. Preencha o seu tempo com coisas boas. Tenha um bom hobby, pinte, escreva, toque violão, cante, brinque. A vida é muito boa e muito curta para passarmos o nosso tempo todo na frente de uma tela plana. Quando nos dermos conta, tudo já passou. Ficamos velhos e não aproveitamos verdadeiramente a vida, como ela deveria ser aproveitada. O celular é importante. Fechamos bons negócios com ele. O usamos para o trabalho, para fazer pesquisas, para nos comunicar com as outras pessoas e até mesmo como um passatempo. O que é ruim é o vício. Entregar um celular para uma criança, para entretê-la, para que ela não dê trabalho, e deixá-lo o dia inteiro na frente desta tela plana, aí já é demais. Nem os adultos, nem as crianças, nem os jovens e nem os idosos, quando estiverem sozinhos com o seu celular, deve abusar, se tornar um escravo dele. Tudo tem limite. Se conseguirmos mudar os nossos hábitos, deixar o celular de lado um pouco, para brincar ou conversar. Se conseguirmos trocar o celular por um bom livro, dentro do ônibus ou no trabalho, se trocarmos o celular por uma caminhada, por uma oração ou por uma boa meditação, então iremos conseguir mudar os nossos hábitos e, quando estivermos sozinhos, pensaremos em coisas boas e úteis para fazermos, coisas que preencham o nosso tempo, com satisfação, coisas que agradem a Deus. Agradando a Deus estaremos agradando a nós mesmos, e, é nessa hora, quando estamos sozinhos, quando ninguém vê, que Deus se agrada das nossas boas ações. Porque estamos sozinhos, porque o orgulho não está ali presente, porque não estamos fazendo nada para nos mostrar para os outros. Seja você mesmo e mais que isso, seja um filho de Deus. Procurando fazer a sua vontade, procurando ser obediente aos seus ensinamentos e à sua palavra. Quando errar, quando pecar, se arrependa e volte para Deus. Peça perdão e volte para o caminho. Viva! Volte a ficar em harmonia e em comunhão com Deus. É assim, tentando viver um dia de cada vez e nos esforçando para fazer as melhores coisas, mesmo quando estivermos sozinhos, que iremos conseguir. Educando a nós mesmos. Quem tem filhos, sabe que precisa educá-los,
mostrar o que é certo e o que é errado e as consequências das suas escolhas. Não deve mimá-los e dar tudo o que eles pedirem, ao contrário, deve dar somente o necessário, o que eles realmente precisam, e nem tudo o que eles querem. Do mesmo modo, precisamos educar a nós mesmos. Sabermos as consequências das nossas escolhas ao optarmos por fazer o mal ou o bem, principalmente quando estivermos sozinhos. Quando ninguém estiver vendo, não podemos fazer tudo, de mal, ou mesmo de bem, que a nossa cabeça pensa. Por exemplo, se vier um pensamento, uma vontade louca de fazermos o que é errado, e, se nesse momento a mente fechar, e ela vai fechar, então ignoramos tudo o que aprendemos, ou sabemos, e nos dispomos a praticar o mal. Manipulamos os nossos pensamentos, ou a nós mesmos, buscando todos os motivos e justificativas para concretizar o mau ato. Não podemos agir assim. Não podemos dar, de imediato, o que a nossa cabeça, desejos, pensamentos, está querendo. Neste momento devemos dizer não. Assim como aprendemos a dizer não para os nossos filhos, assim também devemos dizer não para os nossos pensamentos. Devemos dizer não ao uso constante do celular, devemos dizer não aos desejos da lascívia, devemos dizer não à gula, aos jogos, aos vícios e a qualquer outro tipo de compulsão que surge em nossos pensamentos para repetirmos o ato por diversas vezes. Não obstante, hoje em dia as pessoas geralmente começam a sua resposta a uma pergunta, com a palavra não. Não, é porque você fez isso. Não, eu sei o que estou fazendo. Não, deixa eu te explicar, etc. Isso não é ruim, mas se tornou uma coisa maçante nos dias de hoje. Ainda assim é melhor falar primeiro não do que o sim, seja para os nossos filhos, seja para nós mesmos ou para as outras pessoas, pois, a partir do não, você pode mudar a conversa para o sim, se achar necessário. Eu, por exemplo, há alguns anos atrás, até pensei em tatuar, na minha mão esquerda, a palavra não, só para ficar lembrando de pronunciá-la, todas as vezes que meu filho viesse me pedir alguma coisa. Não que eu iria negar, mas, para poder analisar, antes de dizer o sim, se fosse o caso. Hoje, não preciso mais fazer isso, e, ainda bem que não tatuei, porque me acostumei tanto a falar o não, ao iniciar uma frase, que mesmo depois do meu filho já criado ainda continuo com esse hábito, mas estou tentando mudar. Apesar disso, estou pensando em tatuar na minha mente e em meus pensamentos, a palavra não em letras maiúsculas. E sugiro que você faça o mesmo. Preciso dizer não a mim mesmo, todas as vezes que os pensamentos ruins vierem me atentar. Lembra quando eu disse que devemos dar aos nossos filhos somente o que eles necessitam? E, não o que querem. Do mesmo modo, devemos dar a nós mesmos apenas do que necessitamos e não o que desejamos. Se formos dar aos nossos filhos tudo o que eles querem, quando fazem birra, choram e gritam, então não estaremos os educando, mas destruindo as suas vidas. O mesmo acontece conosco, quando alimentamos todos os nossos desejos, quando não sabemos ou não conseguimos dizer não para nós mesmos. A partir de hoje, seja mais exigente consigo mesmo, diga não aos seus desejos e pensamentos, principalmente aos imorais, e, se resolver não alimentá-los, seja firme no seu propósito e busque a ajuda de Deus. Ele o ajudará e lhe dará forças neste momento, em que você se encontra sozinho, junto consigo mesmo, neste turbilhão de pensamentos, sensações e sentimentos. Na verdade, você não está sozinho, e, mesmo que ninguém esteja vendo, se você quiser e assim desejar pode convocar a presença da luz de Deus e do Espírito Santo para guiá-lo nesse percurso de escolhas, e lhe orientar a seguir o caminho certo. Deus está sempre presente, pois Ele é onipresente e onisciente. A questão é, será que você está presente na vida de Deus? Será que você está com Deus, em comunhão com Ele? Não basta apenas Deus estar presente na sua vida, você tem que estar presente na vida dele também, em comunhão, uníssimo com Ele e com Jesus, o seu Filho amado. O amor de Deus. Para nos livrarmos de uma vez por todas das ambições da carne e da sede do pecado, temos que nos deixar ser preenchidos, na totalidade, pelo amor de Deus. Num recipiente vazio você pode colocar qualquer coisa, boa ou ruim. Porém, num recipiente já cheio, ou transbordando, você não consegue colocar mais nada. O recipiente, na metáfora, é o nosso coração. Temos que enchê-lo, cada dia, a cada momento, com o amor de Deus. Até que esse amor transborde em nós. Agindo assim, não haverá mais espaço para o pecado e para as coisas ruins. E, como nos encher com o amor de Deus? Primeiro precisamos conhecê-lo um pouco mais, através da leitura da Bíblia, através de documentários e programas exibidos na internet, no YouTube e na televisão, através da igreja e grupos de oração, e através das nossas próprias orações. Temos que sentir a presença de Deus em nossa vida. Temos que ter esse encontro pessoal com Jesus, esse despertar espiritual, saber que Ele nos ama e que o seu amor e a sua misericórdia vai muito além dos nossos pecados.
A igreja não é um tribunal, é um hospital. Deus não quer nos condenar, mas nos curar. Ele não odeia o pecador, mas odeia o pecado. Padre Adriano Zandona. Somos todos filhos de Deus. Você é precioso. Nada vai te fazer feliz como Deus, nada pode te encher e saciar a sua sede a não ser o amor de Deus. Quando você sente que alguém te ama, sem nenhuma pretensão, sem exigir nada em troca, então você passa a confiar nessa pessoa. É claro que Ele, Deus, quer o seu bem, que você se torne santo, mas também te dá o livre-arbítrio. Não o obriga a nada. Apenas oferece o seu amor. Precisamos confiar em Deus e no seu Filho Jesus Cristo e entregar a nossa vida e a nossa vontade em suas mãos. Com Jesus a vida se torna mais leve, não mais fácil, porém, mais leve. Jesus disse: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Ora, se de todo jeito temos que viver a vida que Deus nos deu, então temos duas opções: vivê-la emburrados pelos cantos da terra, reclamando de tudo, sofrendo, sentindo raiva, ou podemos escolher vivê-la em sua plenitude, com o amor de Deus presente nela. Viver é bom, e apesar das nossas falhas e fraquezas, podemos sempre nos voltar para Deus. Nos arrepender, confessar, pedir perdão e voltar para Ele. Podemos viver com Deus ou sem Deus, ser seu amigo ou inimigo, estar com Ele ou não. Todavia, Deus sempre está conosco e será o nosso amigo. Somos o seu filho e o Pai ama o filho e faz tudo por ele. Tudo o que for necessário é claro. Porém, o filho tem que querer. Busque, a cada dia, o amor de Deus. Procurando estar com ele, do seu lado, no seu caminho. Agindo assim, verá que será mais fácil vencer os pecados. Não busque se tornar santo para seguir a Deus, ao contrário, ame a Deus sobre todas as coisas, sinta seu amor e procure segui-lo. Então ele lhe tornará santo, forte, fiel e capaz, a cada dia. O céu e o inferno. Quando você morrer, você quer ir para o céu ou para o inferno? É claro que, apesar das brincadeiras, todos querem ir para o céu. É certo que isso exige, pelo menos aparentemente, um grande sacrifício. Pela lógica, quem deveria ir para o céu seriam as pessoas boas, que praticam bem aqui na terra, que buscam a Deus e procuram seguir os seus mandamentos. Deveriam ser as pessoas justas, que cometeram poucos pecados, que não praticaram mal. Enfim, deveria ser santo ou está a caminho da santidade. Porém, Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento. Vemos algumas passagens, nos evangelhos, em que Jesus comeu com os pecadores, andou com os publicanos. E até bebeu água com a samaritana. Passagens em que curou os pecadores e defendeu uma prostituta. Todavia, o detalhe, ou o mais importante, é que depois que essas pessoas sentiram a presença, ou o amor de Deus, depois que foram curadas, transformadas e perdoadas dos seus pecados, elas mudaram de vida. Através da fé e da experiência pessoal com Deus, acreditaram que eram dignas de uma nova vida, pararam de serem pecadoras. Talvez até tenham voltado a cometer algum outro pecado, pois Jesus também fala: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Todavia, essas pessoas saíram da condição de serem escravas do pecado para a condição de serem chamadas de filhos de Deus. E, o Pai sempre perdoa o Filho, e mais que isso, ensina-o a não mais pecar. Então não é apenas os santos que entrarão no reino dos céus, mas todos aqueles que estão dispostos a parar de pecar, mas não amanhã ou no dia da sua morte. Tem que começar agora, no dia de hoje. Tem que estar disposto a viver em comunhão com Deus, no dia de hoje, e se esforçar para não pecar. Já vimos algumas dicas para não pecar, principalmente quando estiver sozinho, ou quando ninguém estiver vendo. Uma delas é gravar a palavra, não em letra maiúscula no seu pensamento. Quando vier a vontade, o pensamento para fazer mal, diga logo não, depois reflita no que é mais sensato fazer naquele momento. Se é uma necessidade ou apenas um desejo. Depois lembre-se do amor de Deus e tente senti-lo em você. Lembre-se que Deus está contigo e que você pode estar com Ele, um dia de cada vez, tentando praticar o bem e dizendo não para o mal. Se fizermos a nossa parte, nos esforçando para seguir o caminho do bem, vivendo em comunhão com Deus e com seu Filho Jesus, no final, quem vai determinar a nossa ida para o céu ou para o inferno, além das nossas ações, é o próprio Deus e a sua misericórdia. Jesus falou: não julgueis para não serem julgados. Só quem pode determinar para onde iremos é o próprio Deus. Cabe a nós. Fazemos a nossa parte. Além disso,
Não podemos ser egoístas e guardar esse sentimento só pra gente. Devemos levar esta boa nova para todos os que estejam precisando. Não vivemos sozinhos. O nosso bem depende do bem das outras pessoas e o bem delas depende do nosso bem. Jesus falou: amai a teu próximo como a ti mesmo. Se você estiver bem, então terá a capacidade de ajudar as outras pessoas, de fazê-las ficar bem também, mesmo quando ninguém estiver vendo. Espero que esse pequeno livreto possa ajudá-lo a superar as suas dificuldades, que você possa viver uma vida tranquila em paz na presença de Deus, e, quando vacilar ou se afastar dele, que possa ser humilde, se arrepender e voltar para os seus braços. Lembre-se, ele o ama mais do que tudo no mundo e quer salvar a sua alma, porém, você tem que se esforçar, um dia de cada vez, para fazer a sua parte, mesmo quando ninguém estiver vendo. Fim.